Bom dia, galera, tudo bom com vocês? Hoje vou gravar uma aulinha para vocês, é, que é o nosso próximo assunto. Deixa eu só desligar aqui o meu celular para não ficar apitando. Que é o nosso próximo assunto, que é a Grécia Antiga, tá? Eu separei esse slide aqui para nossa aula. A gente vai dividir esse tema em duas partes, tá? Essa primeira parte nós vamos estudar aí sobre o início, né, os primeiros gregos, a divisão histórica da Grécia, tá? Nós vamos estudar isso. Então a atividade vai ser a seguinte: vocês vão assistir essa aula e vão fazer um resumo no caderno. Então, nos próximos 15 dias é assistir a aula e fazer o resumo no caderno. Na próxima aula que a gente tiver, eu vou fazer a segunda parte da aula, que é daqui 15 dias. Eu vou fazer a segunda parte da aula, gravar. E vou postar para vocês, e aí vocês vão fazer a atividade do livro didático, porque aí você já tem o capítulo completo sobre o assunto. Como é um capítulo mais longo, né? A gente vai precisar dividir em duas partes. Então, a gente vai começar aqui na Grécia Antiga, tá? Isso, a Grécia Antiga. Deixa eu abrir aqui de novo. Então, primeiro, os antigos gregos eles eram conhecidos como helenos, né? Os gregos antigos. Onde eles habitavam, eles se chamavam de Hélade, por isso que eles eram conhecidos como helenos, né? E aí os primeiros povos na Grécia. Então a localização: Península Balcânica, Ilha do Mar Egeu, né? Península do Peloponeso, uma região da Ásia Menor, e o sul da Península Itálica, que é essa região aqui, ó. Tá? Aqui a Ilha de Creta, mar, aqui Atenas, tá? Essa região aqui que se desenvolveu as primeiras colônias gregas. Então aqui a gente tem áreas de colonização grega, a Grécia Peninsular, que é essa parte aqui, ó. Grécia Peninsular, isso aqui é peninsular, tá? Colônias, né? As colônias gregas. Grécia Insular, tá aqui, ó. Tá? Então, essas são as regiões que a gente pode denominar como que fazem parte da Grécia, né? Hoje a Grécia a gente sabe que ela se reduziu bem menos, né? Todas essas dominações aqui, nós estamos falando da Grécia Antiga, né? Então, como que funcionava a economia desses povos? Em lugares onde tinham solos inférteis, eles tinham a compra de produtos vindo de outros territórios, sendo assim eles desenvolviam um comércio marítimo. Nos lugares onde se encontravam os solos férteis, o excedente da produção agrícola também desenvolvia o comércio marítimo, porque eles acabavam vendendo para outros lugares, e o comércio marítimo para esse lugar ele é muito importante. Então a gente tem aqui uma linha do tempo da Grécia Antiga. O primeiro período é o pré-homérico, ou seja, antes de Homero. Pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. Então, o período pré-homérico ele vem do século XX ao século XII a.C. Civilização cretense e minoica, que é a ilha de Creta ali, se resume aquela região, né? Período homérico do século XII ao século VIII, né, as comunidades gentílicas, que a gente já vai entender um pouco sobre isso. O século VIII ao século VI, aí a gente já tem as duas cidades que se destacam, que é Esparta e Atenas. Do século V ao século IV, as guerras médicas e a Liga de Delos, né, e a Guerra do Peloponeso. E o período helenístico, do século IV ao século II, que é a conquista da Grécia pela Macedônia. E aí termina esse período. O período pré-homérico
Quais são as fontes que nós temos desse período? Como que a gente sabe sobre esse período? Através de artesanato ou cerâmica que foram encontradas, escritas minoicas, que eram figuras e símbolos, né? As ruínas de palácio, tá? Resumindo, então, nós temos, vamos dizer assim, fontes históricas arqueológicas sobre o período pré-homérico. Então, a civilização cretense minoica desse primeiro período, ela se encontrava onde? Na ilha de Creta, tá? 2700 a 1450 a.C., a dinastia de Minos, berço da civilização grega, né? Um lugar de grande prosperidade, onde se encontrava esse tipo de governo, que era a talassocracia, que era o poder do governo que vem do controle do mar, como era uma das grandes fontes econômicas, né? Essa região ela tinha uma posição estratégica, por estar no meio, né, uma ilha, e aí estratégica principalmente para as questões marítimas. Havia um excedente de produção, era um posto de troca de mercadorias, contato com diversas civilizações ao redor, e havia um intercâmbio cultural. A civilização cretense, ou minoica, né, era uma civilização pacífica, né, onde era alvo dos povos indo-europeus, os aqueus, que dominaram centros importantes, né, e desestruturaram de certa maneira a cultura cretense. E os povos indo-europeus, que aí a gente vem até, né, das famílias e línguas. Povos originários da Ásia Central, que a partir do final do período leonítico eles se expandiram para a Europa, Pérsia e a Índia. Esses clãs eles possuíam línguas idênticas que se ramificaram. Então, era o indo-europeu que se ramificou para língua latina, que aí desenvolveu o português, o espanhol, o francês, né, todos os derivados da língua latina. Os germânicos, que aí desenvolveram do germânico o inglês, o holandês, o alemão. A língua eslava, que aí vem o russo, o polonês e o tcheco. E os celtas, que aí vem os bretões, o irlandês, o gaulês, que aí é aquela região ali da Inglaterra, né, mais ao norte da Europa, né, aquela região ali. Então, esse vem aí as famílias, né, e as línguas. E por volta de 2000 a.C., eles migraram para o que a gente chama de Península Balcânica. Então, civilização minoica. Essa aqui é uma região onde tinha o domínio e influência de Creta, né, a própria ilha de Creta. Nós temos aqui Micenas, Atenas, Troia e Mileto. Rhodes, que era uma outra ilha aqui. E uma parte de regiões de domínio e influência dos Micenas. Então, os cretenses e os micenas. Eles tinham uma influência muito maior, né? A civilização micênica. A civilização minoica não tinha tanta influência. Então, a civilização micênica, elas eram influenciadas pelos aqueus e os micênicos, que eram dois povos. 1400 a.C., os micênicos absorveram a civilização cretense e ampliaram o domínio para a ilha de Creta, né, no Mar Egeu. Os elementos da cultura cretense foram assimilados pelos micênicos. As sociedades nobres, trabalhadores e escravos eram politeístas, então vários deuses, né? Cidades muradas eram cidades militarizadas, havia um controle do comércio. E também sofreram invasões de povos indo-europeus. Então essa aqui é a Grécia micênica. Invasões indo-europeias. Os aqueus foram os primeiros a ocupar a região da Península Balcânica, tá? Então a cidade de Micenas, que tornou o berço da civilização. Os eólios, eles ocuparam a região da Tessália. E uma das cidades mais importantes que eles fundaram foi a cidade de Tebas. Os jônios fixaram na região da Ática, então por volta de 1400, e fundaram a cidade de Atenas. Os dórios, que era o último povo indo-europeu a migrar para essa península, que eram povos mais guerreiros, eles chegaram por volta de 1100. Então, eles contribuíram para a destruição da civilização creto-micênica
e a escrita desapareceu, né? A política, a economia, ela se desorganizou com a chegada deles. Então aqui a gente tem os territórios dos jônios, ó, dos eólios, aqui, dos dórios, vamos ver aqui, e do território dos acádios. Então a gente pode dizer que o povo da Grécia é uma mistura de vários povos, né, que migraram para essas regiões e se estabeleceram nesses lugares. Então, para se formar, a gente chama de cidade-estado, depois a gente vai entender um pouco, né, porque cada um tinha a sua lei, a sua própria organização social. Eles não tinham, vamos dizer assim, entre eles não achavam que eles eram um povo só. Hoje a gente fala, né, dos antigos gregos de uma maneira como se fosse uma coisa só, né? Mas para a gente entender, a Grécia é uma mistura de vários povos que se estabeleceram nessas regiões e depois formaram uma civilização, né, que a gente chama de Grécia. Mas eles não se identificavam como gregos, né, como um povo, um único povo. Então, primeira diáspora grega, as invasões dóricas. O que é diáspora? Diáspora é a saída, né? Então, o que é? A população migrou para ilhas do Mar Egeu e o litoral da Ásia Menor. Então, aqui, ó, diáspora, dispersão, migração para outros lugares. Aqui tem um mapa, né, mostrando um pouco sobre essa diáspora. E aí nós temos o primeiro período, né, o segundo período, o período homérico. A gente estava falando antes do período pré-homérico, a gente tem agora o período homérico. As fontes históricas do período homérico são as obras, né, do poeta grego, a Ilíada e a Odisseia, que mostravam, né, de certa maneira, como que se organizava a sociedade. Então, as comunidades gentílicas, que a gente chamava, eram organizadas em gênos, como se fossem pequenos grupos familiares. Então, essas famílias ou clãs, né, eram parentes consanguíneos de seus dependentes, escravo ou homem livre. Então, a base da produção desses gênos era a agrícola e não existia propriedade privada. Então, as comunidades gentílicas geralmente eram lideradas pelo pater, ou também conhecido como pater-famílias, né, que era o chefe comunitário. Ele geralmente era o mais velho e coordenava o grupo, né, convivência, harmonia, e também tinha função jurídica, administrativa e religiosa para essas comunidades. Como houve um crescimento populacional, esse modelo de essas comunidades gentílicas, elas acabaram crescendo, principalmente pela quantidade de filhos, né, e tudo mais. Dificuldade para sustentar a população, porque as famílias começaram a ficar muito grandes, então o pater-famílias ele não tinha mais conseguido controlar. As técnicas agrícolas pouco desenvolvidas e a busca de terras férteis. Então, os gênos eles começaram a se unificar, tá? E aí a gente tem um novo modelo social que começa a surgir. Então, os gênios eles perderam aquele caráter comunitário, a divisão de terras de acordo com a proximidade com o pater. Os eupátridas, aqui a gente tem uma pirâmide, né? Os eupátridas eram os bem-nascidos, né, de família e que tinham terras agricultáveis. Os georgoi, acho que é georgoi, que eram os agricultores que ficavam com as terras restantes que os eupátridas não queriam, e os tetas, que eram os marginalizados e os excluídos. E aí nós temos uma segunda diáspora. Como a população começou a crescer, havia a dispersão dessa população que era marginalizada. Essa população foi para outro lugar, buscar um outro meio de sobrevivência. Então por isso a gente tem uma segunda diáspora. Então a população ela migrou para o Mar Negro, na Península Itálica, e a região que a gente chama de Sicília, né? Ó, diáspora, independência política e administrativa desses povos, a formação das cidades-estado. Então, começou a crescer a população
e começou a surgir o que a gente chama de cidade-estado. Por que cidade-estado? Eram as cidades que elas eram o seu próprio país, a sua própria organização social, o seu formato de governo, tudo isso aí. Então por isso que era chamado de cidade-estado. E hoje a gente vai estudar até o período arcaico, tá? Que é a desintegração das comunidades gentílicas e começa um modelo de privatização de terras. Então, começam então o que a gente chama de famílias oligárquicas. Então tem a origem da oligarquia. O que é oligarquia? Poder exercido por um pequeno grupo de pessoas com o mesmo propósito. Também mais para frente aí vai surgir o que a gente chama de burguesia, né? A aristocracia, poder de poucos, classe social com privilégios, detém o monopólio do poder ligados à agricultura e à guerra. E a cidade-estado, territórios independentes com a mesma língua e autonomia política. Mais de 100 surgiram nesse período. Então desenvolveram a economia, o comércio, a agricultura e a navegação dessas cidades. E aí nós temos uma das cidades que se destaca, né, foi a cidade de Esparta. Então ela foi fundada pelos dórios, havia muitas terras férteis, a agricultura era a base da economia. A principal característica era o militarismo, era uma sociedade sem mobilidade. O que quer dizer isso? As pessoas não mudavam a sua situação social, né? Se você era pobre, virar rico, se você era rico, perder tudo, ficar pobre, né? Então não existia mobilidade social na pirâmide. Então como que funcionava a pirâmide social? Ele tinha os esparciatas, que eram homens de mais de 30 anos, proprietários de pelo menos um lote de terra. Somente eles poderiam ter participação na política, terras, escravos e ocupar cargos públicos. Os periecos, que eram homens livres que habitavam aos arredores de Esparta e trabalhavam como agricultores, artesãos, comerciantes, sem direitos políticos, tá? E eram recrutados para o exército. Ilotas, que eram a população servil, a mais numerosa da sociedade espartana, que não tinham direitos políticos, sociais e econômicos, sendo obrigados a trabalhar em propriedade do Estado e dos cidadãos espartanos. Então, o sistema oligárquico aristocrático, o que quer dizer isso? A gente vai entender aqui, ó. Maior cidade grega em território, expansão ou aquisição de terras, mais escravos e cidadãos livres para pagar taxas. Esse era o objetivo. O que era a guerra perpétua, né? A guerra, isso aqui era o que tinha, era um ciclo que tinha que acontecer, né? Crescer o território, expandir as terras, né? Consequentemente eles teriam mais escravos e cidadãos para pagar as taxas. A diarquia, 2 reis, função religiosa e militar. A gerúsia, eram 28 anciões com funções legislativas. A ápela era a Assembleia dos Esparciatas, funções eleitorais. E éforos, que eram 5 cidadãos, funções fiscalizadoras e executivas. Então, essa era praticamente a organização social, né? Criança com deficiência era sacrificada pelo conselho. Numa sociedade militar era necessária uma aptidão física. Então, a educação em Esparta ela era militar, então ela era baseada no militarismo, na disciplina e na obediência. Então, dos 7 aos 18 anos, eles eram treinados já para o exército, né? Vamos ver aqui. A mulher em Esparta. Vamos falar um pouco de Atenas também, já aproveitar. Deixa eu ver quanto tempo tem a nossa aula já. 19 minutos, para não ficar muito longa, né? Futuras mães dos guerreiros, saudáveis, educadas nos valores espartanos, realizavam exercício ao ar livre e tinham elas podiam se locomover, né, sozinhas pela cidade. Então, admirada por priorizar o público sobre o privado. Entrega completa do cidadão espartano, abrindo mão dos prazeres e interesses individuais. Já a cidade de Atenas, ela, né, tinha uma localização na região sul da Península Grega, solo pouco fértil, então produzia cereais e oliva, e o desenvolvimento econômico deles era mais marítimo, comércio com outras cidades.
era a sociedade, a mobilidade social e o enriquecimento através do comércio. Então havia uma mobilidade social, as pessoas podiam mudar, né? Então, como que era a divisão social? Os cidadãos, categoria formada pelos homens adultos e livres, filhos de mães e pais atenienses. Calcula-se que no século V havia cerca de 30 mil cidadãos em Atenas, do mais pobre ferreiro ao mais rico proprietário de terra. Todos os cidadãos podiam participar das atividades políticas. Então, os metecos, que eram estrangeiros que não tinham o direito de participar da vida política, nem possuir terras. Então, eles dedicavam-se a atividades do comércio e artesanato. E os escravos, que eram constituídos de prisioneiros de guerra ou filhos de escravos. Então, não possuíam direito à participação política. Trabalhavam no artesanato e nas tarefas domésticas, nas minas e na agricultura. Tá? Então, a educação em Atenas era mais voltado ao homem, né? Um equilíbrio intelectual e físico, e o cidadão apto ao seu lugar na polis, que era a cidade. E a política em Atenas ela era um processo longo, né, que estruturou essa política. Monarquia, que era que o rei ele tinha a função militar e religiosa. O regime oligárquico, né, que eram os eupátridas, que comandavam o exército, a religião e o judiciário. A tirania, que era o governo com abuso de poder, a ascensão econômica dos comerciantes. E a democracia implantada por Clítenes, privilégio dos cidadãos. Então aqui a gente tem todos os modelos de governo que foram exercidos nesse período, né, aqui na cidade de Atenas. Então aqui a gente tem a pirâmide social: cidadãos, mulheres, estrangeiros e escravos. Tá? Aqui. Aqui a gente tem uma organização. E aí aqui, passado e presente. No passado, na democracia grega, somente cidadãos participavam, ficavam de fora mulheres, estrangeiros e escravos. No presente, a democracia atual, com uma influência iluminista, né? Liberdade, igualdade, cidadania e ampla para os maiores de 16 anos. Aí aqui tem uma característica, né? Para vocês fazerem no caderno de vocês. No caderno Responda tem as características das mulheres espartanas e das mulheres atenienses para vocês fazerem um quadro comparativo. Mulheres espartanas, tá? As características. Mulheres atenienses, e aí aqui vocês podem completar, tá? O período clássico vai ficar para a próxima aula, que a gente vai estudar, tá? Então, galera, até a próxima. Tchau.